Bem, eu vou começar resolvendo com vocês a questão número 2 do módulo 2, aula 6, intitulada Outros tipos de movimento, página 161. O que acontece? A questão está dizendo o seguinte: um corpo é lançado horizontalmente do alto de uma plataforma de 180 metros de altura em relação ao solo, com velocidade inicial v0 igual a 40 na direção i metros por segundo. Considere a resistência do ar desprezível, o referencial fixo, terra, e gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente vai ter um exemplo clássico de lançamento horizontal. O lançamento horizontal, ele é um tipo de lançamento em que a gente decompõe movimentos, a decomposição de movimentos. Um na direção I, que é o eixo X, e outro na direção J, que é o eixo Y. Na direção I, o corpo se comporta, se movimenta com movimento retilíneo uniforme. E na direção J, ele se comporta com movimento retilíneo uniformemente variado. Com isso, na hora que a gente for decompor o movimento nas direções I e J, olha o que vai acontecer com essa bolinha que foi lançada, com esse corpo que foi lançado dessa altura de 180 metros. A velocidade dele vai se decompondo em Vx e Vy, sendo que a Vx é a que impulsiona para frente e a Vy é a que impulsiona para baixo. A Vx ela ocorre devido à inércia do movimento inicial e o Vy vai ser devido à ação da gravidade. Então, retirando os dados, o que eu vou ter? Eu vou ter que o y de t do corpo vale 180 metros. A velocidade inicial do corpo, que é na direção, o vetor velocidade inicial do corpo é 40 na direção i, metros por segundo. E tenho ainda que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. No caso, ela não vai ter esse sinal de vetor aqui, porque ela não tem direção definida, mas a gente sabe que ele ocorre na direção y. Vamos então responder as questões. Na letra A, ele quer que a gente escreva as equações x de t, y de t, vx de t e vy de t para o corpo. A equação, então, x de t vai ficar como? Como na horizontal a gente já definiu que é um movimento uniforme, a gente tem que lembrar das equações do movimento uniforme. E a que vai dar para a gente lembrar principalmente vai ser v0x vezes t. Certo? Então, o que eu já tenho aí? Eu tenho que o meu x de t vai ser o meu v0x, que vale 40 vezes t. Pronto, eu achei a minha primeira equação, que é o x de t. Depois, eu vou calcular a segunda equação que ele está querendo. Eu vou calcular todas as horizontais primeiro, depois eu calculo as verticais. A segunda na horizontal é o vx de t. Aqui eu já não vou ter equação, porque eu já tenho o valor do Vx de t. A partir do momento que eu descubro minha velocidade em x, ela não varia, porque lembra que o movimento é uniforme? Então, aqui eu vou ter que vale 40, o meu Vx de t. Descobri mais uma. Vamos para a vertical agora. Na vertical, a gente vai ter y de t, que eu vou tirar de onde o y de t? Eu vou tirar lá da equação do movimento retilíneo uniformemente variado, que é y0 mais v0y vezes t mais gt ao quadrado sobre 2. Então, substituindo, eu vou ter que meu y de t é igual a 0, que a posição inicial em y vale 0. O v0y dele também vale 0, porque ele é um movimento horizontal, logo ele só tem velocidade inicial em x, vezes t mais 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Aqui eu só estou substituindo. Então, meu y de t vai ficar 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Esse foi meu y de t. E a última parte aí, é descobrir agora o meu vy de t. O vy de t eu também vou voltar lá no movimento retilíneo uniformemente variado e vou lembrar daquela equação do vy de t é igual a v0y mais g vezes t. Com isso, substituindo, eu vou ter que vy de t é igual
A V0y é igual a 0 mais 10 vezes t. Logo, meu Vy de t vai ser igual a 10t. Com isso, eu descobri as 4 equações que ele me pediu na letra A. Agora, na letra B, ele pediu para a gente escrever o vetor posição e o vetor velocidade instantânea do corpo para um instante de tempo t. Agora, a gente vai aproveitar alguns dados que a gente já descobriu na letra A. Para a gente calcular o vetor posição, o que a gente precisa? O vetor posição em função de t é igual a x de t na direção y mais y de t na direção j. Isso que a gente precisa para poder descobrir a equação que ele está querendo. Então, o vetor posição t vai ser x de t. A gente vai voltar aqui e ver quem é x de t. X de t é o 40t. Então, vai ficar 40t, entre parênteses, na direção y, mais o y de t. Voltamos aqui de novo e descobrimos que ele vale 5t ao quadrado. 5t ao quadrado na direção j. Pronto, descobrimos o nosso vetor posição em função de t. Agora a gente vai descobrir o outro vetor, que é velocidade instantânea. Com isso, eu vou ter que vetor velocidade instantânea em função de t vai ser igual a minha velocidade na direção x, né? Meu Vx de t na direção y, mais o meu Vy de t na direção j. Novamente, eu vou voltar lá naquelas equações da letra A. Minha velocidade de x, ela é 40. Então, vai ser 40 na direção y, mais minha velocidade em y, 10t. Então, vai ser mais 10t na direção j. Pronto, também descobri agora a minha equação do vetor velocidade instantânea em função do tempo. Na letra C agora, ele quer que a gente escreva o vetor posição e o vetor velocidade instantânea em t igual a 3 segundos. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar as equações da letra B e vou substituir pelo tempo valendo 3 segundos, como ele me disse aqui, certo? Então, vamos lá. O vetor posição vai ser R de 3. Certo? E como que vai ficar esse R de 3? Esse R de 3 vai ficar da seguinte forma. 40 vezes 3 na direção y, mais 5 vezes 3 ao quadrado na direção j. Com isso, eu vou ter o seguinte, minha vetor posição t valendo 3 vai ser 40 vezes 3, 120 na direção y, mais 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45 na direção j, todo mundo entre parênteses, metro. Descobri agora o meu vetor posição para o tempo valendo 3 segundos. Agora eu vou descobrir o meu vetor velocidade para o tempo valendo também 3 segundos. Então, vai ser, agora eu vou vir aqui na velocidade, 40 na direção y, aqui eu não substituo nada, porque não tem t nessa parte, mais 10 vezes 3 na direção j. Então, vai ficar, vetor velocidade para tempo valendo 3 vai ser igual a 40 na direção y, 10 vezes 3, 30 na direção j, todo mundo entre parênteses, metro por segundo. Então, eu descobri meu vetor velocidade para o tempo valendo 3 segundos. Na letra D agora, ele está pedindo o seguinte, ele está pedindo que a gente obtenha a velocidade média, aceleração média do tempo t igual a 0 e t igual a 3 segundos. O que vai acontecer agora? A gente vai calcular, então, velocidade média e aceleração entre 0 e 3 segundos. Eu vou começar pela velocidade média. Como que eu faço para calcular a velocidade média? Vai ser a variação do espaço dividida pela variação do tempo, certo? Meu espaço aí a gente está chamando de R, então ΔR dividido por ΔT. Quem que vai ser o meu ΔR? Se é de 0 a 3, como que vai ficar isso então? Vai ser o R de 3
menos o R de 0. E o ΔT vai ser o 3 menos 0, certo? Então, minha velocidade média vai ficar como? A gente vai voltar lá naquelas equações que a gente definiu na letra C, nos vetores que a gente definiu na letra C. Eu tenho aqui, ó, que o meu R de 3, ele é 120 na direção I, mais 45 na direção J. E meu R de 3, desculpa, meu R de 0. O R de 0 é, gente, eu pegar o meu vetor R, né, que eu tinha aqui K na letra B, e substituir o 0 no lugar do T. Quando eu substituo o 0 no lugar do T, eu zero tanto a direção I quanto a direção J. Então, quer dizer que o meu R de 0 aqui vale 0, dividido por 3 menos 0, que é 3. Então, eu fiquei com 120 na direção I, mais 45 na direção J, dividido por 3. Com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha velocidade média vai ser igual a vetor velocidade média. 120 dividido por 3 vai ser 40 na direção I, mais 45 dividido por 3 vai ser 15 na direção J, todo mundo entre parênteses, metro por segundo. Então, descobri meu vetor velocidade média. Agora eu vou descobrir meu vetor aceleração média. Como que vai ficar meu vetor aceleração média? Como que eu calculo a aceleração média? Variação da velocidade dividida pelo tempo gasto. Com isso eu vou ter, quem vai ser minha variação da velocidade? Vai ser minha velocidade final, que é o v de 3, menos a minha velocidade inicial, que é a minha velocidade em zero, dividido pelo tempo gasto, que é 3 menos 0. Com isso, eu vou ter o quê? Vou ver lá meu V de 3. Meu V de 3 vale. Tenho ele aqui, ó. Ele vai valer 40 na direção I, mais 30 na direção J. Aí agora vai ser menos. Quem vai ser meu V0? É só eu voltar lá na letra B e substituir o 0 no lugar do T. O 40 na direção I não tem T. Então, eu vou repeti-lo aqui, só que agora vai ficar menos 40 na direção I. E 10 vezes T, 10 vezes 0 vai dar 0. Zerei minha direção J. Então, vai ficar menos a direção J, que é 0J. Com isso, o que eu descobri aqui? Eu vou descobrir que a minha vetor aceleração média vai ser esse 40 aqui. Eu posso cancelar com esse 40. 40 menos 40 vai dar 0. Sobrou. E faltou aqui dividido por 3, né, gente? Por favor. E sobrou 30 na direção J, dividido por 3. Com isso, minha aceleração média, vetor, vai ser igual a 30 dividido por 3, 10 na direção J, metro por segundo ao quadrado. Certo? Então, acabei de descobrir o meu vetor aceleração média. A letra E agora, ele está pedindo para a gente obter o tempo gasto para o corpo atingir o solo. Eu sei que o corpo desceu uma altura, isso é a letra E, desceu uma altura de y de t igual a 180 metros. Com isso, eu volto nas minhas equações lá da letra A e vejo a relação, que existe uma equação que relaciona y de t, né, com o tempo, que é justamente o tempo da queda dele. Então, agora é só substituir. Eu sei que y de t é igual a 5 vezes t ao quadrado. Com isso, eu vou saber o quê? Que y de t é igual a 180, 5t ao quadrado. Vou passar o 5, tá multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 180 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Com isso, meu t ao quadrado vai ser igual a 36. Então, t vai ser igual a raiz de 36. Continuando, t vai ser igual a 6 segundos. Isso quer dizer, então, que este corpo levou 6 segundos para poder chegar ao solo. Agora, para terminar, na letra F, ele pede para a gente obter o alcance máximo do corpo, ou seja, a maior distância horizontal percorrida pelo corpo. Como que a gente vai descobrir isso? Muito simples, é só a gente vir agora pensar na distância horizontal, é o x de t. Eu sei que ele vale 40t, então meu x de t
é igual a 40t. E quanto vale o meu tempo? Esse tempo aqui é o tempo que ele levou para chegar ao solo, ou seja, onde ele atingiu o alcance dele, certo? Que é nesse ponto aqui, ó. Então, vamos lá. Vai ser x de 6, porque ele levou 6 segundos, como a gente descobriu, para poder chegar ao solo. X de 6 vai ser 40 vezes 6. X de 6 é igual a 40 vezes 6, 240 metros. Com isso, a gente finaliza a questão, certo? Obrigada.